Gente, eu queria fazer uma avaliação, mas uma avaliação crítica, meio criteriosa. Eu queria fazer uma avaliação do que eu senti, do que eu vi quando eu cheguei aqui. E essa tenda não começou há 3 dias atrás, né? Essa tenda começou alguns meses atrás. E eu queria dizer assim para vocês, primeiro, do respeito pelos companheiros ficarem aqui sozinhos, diga de passagem, sozinhos nessa construção. Tá? E quando eu digo sozinhos, eu digo os nomes. Camila, Amélia, Larissa e outros companheiros que estiveram aqui. Evelyn, né? Evelyn. E eu tive a oportunidade de estar aqui discutindo alguma coisa do que a gente imaginava que a gente devia fazer nesse CBU. E como eu sou um velho mais chato, né? Apesar de me sentir muito amoroso, é muito fácil a gente criticar. Fácil demais. Tá? E a gente tem a mania de criticar. E a gente, como eu disse, mas só critica o que a gente vê de errado. Dificilmente a gente vê o que foi feito de certo. E eu queria tirar seu chapéu, mas tirar mesmo, viu? O chapéu para vocês. A gente poderia ter feito ou tomado outra atitude. Eu estou dizendo a gente da NEPOP. Tá? A gente se diz a NEPOP. Mas eu acho que a NEPOP não é só 1, 2, 3 pessoas. A NEPOP é todo mundo que se arvora a dizer que faz extensão popular. Mas esse espaço aqui é muito desconhecido para esse povo. Hoje de manhã eu fiz uma fala. Não sei se é feito, mas eu fiz uma fala exatamente para essas 3 criaturas. E foi para vocês mesmo que eu falei. Você, para Camilinha e para Evelyn. E naquela fala estava exatamente o que eu sinto como ser humano. Fiz com o maior prazer do mundo. Fiz sem medo de agredir ou de machucar, porque eu sei que eu fiz com, como diz assim, para os amigos a gente deixa o nosso melhor e dá o nosso melhor. E aqui bem particular, se não fosse vocês, isso não tinha acontecido. Mas vamos ver a parte ruim das coisas. Olha, a parte ruim eu não quero nem ver. Sabe por quê? Porque a parte ruim, meus irmãos, já está dizendo é ruim. E não compensa, num universo tão restrito de 13 guerreiros, a gente criticar. Então, que bom que aconteceu aqui. E que bom que aconteceu desse nível. E com esse nível. E eu posso dizer que de ontem para cá, para hoje, essa tenda teve vida. Teve muita vida. Teve sentimento e muito sentimento. Não importa se tem aqui 50 pessoas, 1000 pessoas ou 2 pessoas. Mas desses 2 últimos dias, me disse que a gente está certo. Com todas as contradições, com todas as frustrações, com todos os erros. Mas que bom que eles têm. Existem, porque não tem acerto sem o erro. Não existe acerto se não tiver a possibilidade do erro. E só erra quem faz. Quem não faz é covarde. E covarde só serve para rir e bater palmas. Só para isso. Covarde só serve para rir e bater palmas. Quem faz, volta os dedos, queima as unhas, queima os cabelos, perde amigos, mas faz amigos. Não esquecer disso nunca mais. Então essa tenda Paulo Freire do 5º CBU, para mim tem um marco. Tem um marco da perseverança e do atrevimento de romper as barreiras das questões pessoais. Porque esse Estado é ainda muito personalista. Tem muitos grupetos aqui, muitos, e perversos, o que é pior. Diferente do nosso Estado, que traz uma outra leitura. Diferente do resto do Brasil, que
e tem uma outra compreensão de ser e de mundo. Então essa tenda Paulo Freire veio para cá fazer essa diferença. Então qualquer avaliação que eu faça, de crítica ou de autocrítica, e eu quero me colocar como um omisso nesse processo, porque só tive lá atrás, mas não vim construir quando era o espaço de construir com esses elementos que estão do outro lado e que fizeram um CBU de ricos, e é de ricos. Esse espaço é um espaço plural, o outro espaço não é tão plural, é de trabalhos fantásticos, e eu quero trazer o prêmio da extensão popular para cá, porque aqui nesses espaços tem trabalhos de ação e de atores e atrizes do mundo vivo, da pulsação da ação, e não do aridez do escrito ou dos personalistas doutores ou pesquisadores. Queria encerrar minha avaliação e prometo não falar mais hoje, na roda, dizendo o seguinte: obrigado, Amélia, obrigado, Camilinha, e obrigado, Evelyn, obrigado a vocês três. Sei que vocês sofreram pressão pra cacete, sei disso, mas ainda quero dizer o seguinte: ai de nós se vocês não tivessem feito, ai de nós se vocês não tivessem feito a resistência, e ai de nós se a gente não tivesse a possibilidade de construir espaço. E outra coisa, esse espaço não é de Evelyn, não é de Camila, nem é de Amélia. Esse espaço é de quem chegou aqui. Então não tem que esperar se vai começar mais tarde ou mais cedo, ou esperar quem coordena, porque quem coordena é todos nós aqui. Todos nós somos coordenadores do espaço. Todos nós somos precursores de algum processo, de algum lugar. Então se eu deixar que Pedro chegue, se eu deixar que Amélia chegue, que Christian chegue, que Marquinhos chegue para começar, a gente vai perder muito tempo. E o tempo urge para quem está fazendo. Concluindo de vez, eu quero dizer mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês de estar aqui. Obrigado a esses guerreiros que estiveram aqui. Obrigado a Paulo Freire por possibilitar, no seu estudo uma vez, dizer que pobre tem Deus. Obrigado a ele também. E quando eu quero institucionalizar o prêmio da extensão popular, eu, Falcão, defendendo isso, para dizer que os nossos trabalhos não são melhores nem piores do que são apresentados nos CBUs ou em qualquer outro evento que tem aí. Mas a gente tem uma diferença. O nosso trabalho tem uma diferença titânica para os outros trabalhos. Os nossos trabalhos são feitos do outro lado da rua, com atores que não vão estar aqui, nunca. E a gente pode citá-los, como eu vi Ana Rita citar, como eu vi outros companheiros citar aqui, Maria de Nazaré, Pinades, Eneques, tantos outros programas. A gente trouxe nosso painel vivo aqui para falar para vocês, que foi o Tico, com o seu trabalho maravilhoso lá em Itaporanga, e dizer para a gente, irmãos e irmãs, que ai de nós se a gente não tiver a oportunidade de se encontrar mais numa tenda Paulo Freire. Porque só vai sobrar a aridez dos CBUs. E os CBUs é dos pró-reitores de extensão, mas não são dos extensionistas. Ok? Aberto aí para quem quiser continuar. Acho que talvez para responder a fala do Falcão, absolutamente generosa, assim, me dá um pouco de medo dessa coisa de cine, de saga, de luta, de não sei o quê, porque isso foi feito em conjunto, isso foi feito também. Eu acho que se a gente tinha alguma força aqui para estar cedendo algumas pressões, é porque teve um movimento prévio, né, um movimento com nome, com legitimidade, para que a gente pudesse fazer isso. Então, assim, é nosso, mas é de todo mundo. Né? E quando se fala assim, hoje eu cheguei de manhã e vi isso, assim. Eu cheguei atrasada, tinha que dar café para os meus visitantes, cheguei aqui, estava o André e o Christian, que já tinham começado a roda. Então, né, eu acho que foi todo mundo que pegou junto. Se alguém chegou mais tarde, chegou com 30 minutos, seja por cansaço, seja porque tinha que acolher os seus em casa,
né? Vocês tocaram, não. Teve iniciativa, autonomia de pegar para mim, isso é meu também, essa roda é minha e eu vou fazer isso. Então eu acho que até um certo momento éramos nós, porque éramos nós que estávamos aqui. Mas eu acho que no momento que as pessoas chegaram aqui foi todo mundo, né? Então eu acho que esse protagonismo acho que foi de todo mundo de estar aqui. E eu acho que a dúvida que se tinha, né, de ser a tenda ou não é a tenda, será que é essa a forma ou será que é esse o jeito? Acho que a fala do Falcão hoje foi uma fala que me lembrou muito o João Guimarães Rosa, quando ele disse que o sertão está dentro da gente. Que a gente leva as coisas dentro da gente. E o Falcão disse que hoje a tenda está dentro da gente, a tenda tem que ficar dentro da gente. Então, me lembrou muito a fala dele, nossa, mas isso aí, isso é Grande Sertão Veredas, assim, é você levar o sertão dentro de você para onde você vai. E eu acho que um pouco isso, é levar a tenda para dentro da gente, aonde a gente vai. E eu acho que a forma ou a fórmula, para a gente não falar em forma, e nem forma, mas eu não sei qual a palavra dizer, ainda, acho que ainda é a tenda. Tanto que hoje de manhã essa dúvida foi completamente dissipada quando um grupo que estava aqui da pedagogia disse, a gente também quer fazer uma tenda, que nem a de vocês. Então quer dizer que quando você tem um espaço que inspira outro espaço, puxa, a gente não pode ter dúvida de considerar que esse espaço aqui talvez ainda seja, nesse momento, um espaço legítimo para estar se mantendo essa construção em outros lugares onde a gente vai. Então, e assim, acho que sem colocar nenhum tipo de heroísmo, assim, acho que isso é um pouco perigoso, porque a gente tem que colocar também assim, o papel dessas outras pessoas, né, que é o Falcão, que talvez a minha mãe que está me ligando agora, que acho que ela está carente, que me deu o telefone, que eu acho que para ela me ligar, não é a Camila. Ela já está atrasada. É bom atender. Fala, Camila. Agora você Oi. está atrasada. Eu não vou viajar hoje. Não, Venha amanhã. para a tenda. Venha pra cá. Venha para cá. Olha só, peraí, deixa eu falar contigo. Venha para cá que a gente está avaliando. Venha, meu amor. Foi nem enrolado, meu irmão. Estou só esperando. Um beijo. Ai, meu Deus, que coisa mesmo. Então, acho que se essa tenda foi o que foi, é a Amélia, a Camila, mas é o nome de todo mundo que estava, porque a gente levou o nome de vocês, a gente usou o nome de vocês e não foi em vão. Então a gente sim usou o nome de vocês e teve muito cuidado em usar esse nome para que não fosse usado, que a gente não falasse por esse coletivo, mesmo sendo em 3. Acho que esse foi o maior cuidado, o maior medo de todo o tempo, assim, é não entrar em contradição, não entrar em confronto e nem se aliar, porque é muito difícil, e não ficar em cima do muro. Veja bem, que coisa louca, assim, não ficar em cima do muro, não se aliar e não brigar, né, e não falar em nome de um grupo muito maior. Então eu acho que esse foi um jogo que eu não sei ainda se a gente conseguir chegar em algum resultado. Acho que isso ainda é para posse ser meu, acho que não é uma coisa para se resolver aqui. Acho que essa sim é uma briga que é nossa, que é de todo mundo, né? Mas compartilhar isso com vocês, assim, que essa construção é de todo mundo, sim. Porque de alguma forma a gente usa a tradição, usa nesse bom sentido, né? A história, a tradição, as palavras, a legitimidade desse movimento. Porque eu não sou estudante, não sou extensionista, também não sou professora. Então como é que eu entro nessa instituição e peço para me fazerem 100 certificados para atender a Paulo Freire, com essa minha cara, que não tem nada a ver com isso aqui? E por que me atendem? Por mim? Porque eu sou a Amélia? Não. Porque eu venho em nome da tenda Paulo Freire e da MEPOC. Então acho que é para a gente valorizar. Agradeço muito essas palavras, mas acho que esse momento é o momento de valorizar esse coletivo, né? E se ele teve frágil em algum momento, de que forma ele pode voltar a ser forte, né? A ponto de dar nome para 3 pessoas construírem isso. Ou construírem não, mas estarem resistindo, né, nessa resistência. eu acho que é isso, né? Então acho que é legal, agradeço, mas assim, é perigoso. Vamos ver como coletivo. Acho que o que traz de melhor pra gente é a gente ver como coletivo, é voltar para todo mundo. É que vocês, na verdade, têm a questão, não são
acreditam nisso, mas são corajosos porque tomaram aquela iniciativa da ação. Que é que não é isso, é que é assim, é que pelo que eu percebo, as pessoas no geral elas enxergam, elas sabem, elas ansiam por aquilo se realizar, mas muitas não conseguem iniciar. É aquele estopim do início, entendeu? E esse começar fazendo é o que vai levar o resto, entende? Então às vezes pode passar esse início, esse estopim para outro, passa para outro, passa para outro, mas esse início, esse compromisso, isso merece aquele oba, sabe, obrigado, assim, sabe, isso, e essa responsabilização de todo mundo tem que ser feita, que a gente está falando, né? Mas eu acho que assumir essa coisa e botar a sua cara ali, eu estou fazendo, eu acho que isso aí merece. E agora o resto é cada um saber que também participa daquilo e é um pedacinho daquilo, isso aí é a puxa do retalho. Isso aí é a parte e a força do nome, tudo isso, né? Como é que você está saindo daqui? Eu particularmente, eu como extensionista lá da FURB, eu estou vendo realmente, que nem ela falou, consegue se sentir mais forte quando tem pessoas que compartilham contigo aquele pensamento de divulgar, de espalhar. Eu se sentir com mais compromisso, mais responsabilidade. Mas eu acho que é uma fala legal você dizer assim, esse é um coletivo que tem uma história, né? Só que algumas pessoas vivenciaram essa história mais ou menos tempo, né? E muitos talvez vivenciando essa história há um curto período de tempo. Então, somos todos extensionistas, apesar de, assim, naquele momento, aqui, agora, talvez você não está fazendo extensão nesse momento, você já está pensando em fazer uma extensão na DIC, já fez extensão, você tem isso na cabeça. Então, todos somos extensionistas, e se estamos aqui vivenciando essa tenda, somos extensionistas populares, né? Então, aí, eu acho legal se a gente passar uma rodada, assim, tudo pra gente falar o nome de novo, para ver se alguém não decorou, mas também para dizer assim, o que eu, extensionista, né, talvez, como é que eu enxergava esse movimento antes, tá, estava mais distante, o que foi a Tenda Paulo Freire para me aproximar desse movimento, eu me sinto já parte disso, quero estar construindo junto, ou ainda, não, estou chegando ainda, mas acho que ainda não faço parte, assim, a gente ter essa discussão, assim, de o que a posição de cada um, assim. o que foi importante vivenciar essa Tenda Paulo Freire, aí já pode ser um pouco da avaliação da Tenda Paulo Freire, mas uma avaliação para mim, assim, para minha prática de extensionista, de como eu me sinto a partir daí nesse coletivo que existe e é fluido, né? Então entra e sai pessoas, mas ele existe e é aglutinador e quer que todo mundo se sinta parte dele, né? Só que isso também depende de introjetar e vivenciar isso, que acho que a Tenda Paulo Freire possibilita um pouco. Então eu posso meio que começar também ou não? Acho que vai começar, ninguém quiser vai falando, tem uma atrás do outro. Você tem que seguir uma sequência. Como seguir Quem vai ficar na vontade. A gente não tem que se preocupar com o tempo. A plenária final dele está sendo 10 horas. Ok, Não, entendeu? 4 ou 5? 4 horas. Esquecendo de Quatro conversa. horas. Mas deixa. Não começa com conversa. Tem que terminar bem aqui, Depois do conversa eu a gente vai ter espaço. Mas vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o Pedro que fez o convite enquanto o Movimento Sem Terra. agradeço a mim, viu? Eu ia chamar ele de todo jeito também, seu. Mas eu chamei também. Obrigado, Falcão. Enquanto a organização agradeceu a oportunidade de estar aqui, de estar contribuindo, trocando, se aproximando da NEPOB, principalmente, né, conhecendo um pouco mais da NEPOB. E está trazendo um pouco essa discussão para dentro da organização, porque na verdade a gente faz extensão a toda hora. Na MST está fazendo extensão a toda hora, mas acaba não olhando, né, ou chamando de extensão que a gente faz. Em nossos cursos, a gente fala de ensino, fala de pesquisa, não fala de extensão, mas está sendo feito toda hora lá, né, todo o tempo. Então, trazer esse debate melhor para discutir melhor dentro da nossa organização. Queria agradecer também do ponto de vista pessoal meu, né, de estar aqui, de possibilitar conhecer pessoas, trocar experiência, voltar a discutir, se aproximar dessa discussão da extensão, que foi o que me
que me ajudou a minha formação universitária. E agora estou também me aproximando de voltar para a universidade mais uma vez, e aí essa possibilidade para mim também foi muito boa, né? E acima de tudo conhecer pessoas, né? Fazer amigos, cuidar de pessoas, chegar 4 horas da manhã deixando gente em casa, levando outros para dormir no hotel, né? Sempre no trabalho, né? Trabalho. É que é só fazer esse agradecimento. E alguém que está no CBU desde o segundo CBU em Minas Gerais, em 2004. Eu ia fazer uma fala mais política, mas eu vou... Moderar. O pessoal mesmo. Acho que Marcos também, já desde o primeiro, né? Acho que você estava no primeiro, nem estava. O primeiro ainda era calor, não sabia nem o que era extensão. Não sabia nem o que era isso. Mas assim, o segundo CBU, eu como estava começando a fazer extensão popular em João Pessoa, e aí eu fui de gaiato no ônibus da Paraíba lá para Minas Gerais, no CBU, não mandei trabalho nenhum, botei meu nome, consegui a vaga, fui, e ficava espantado como aquela extensão que eu fazia, que eu achava tão bonita, significava tanto para mim, não estava lá no Congresso. Não estava. No meu projeto eu era protagonista, eu ajudava a fazer, mas nas mesas redondas era só o professor doutor falando, né? Os trabalhos meio que escondidos, movimento social não tinha, comunidade não tinha. Mas assim, isso me incomodava muito, e aí eu participei de uma reunião de uma tal de anexo na época. Que era, nesse mesmo CBU, era a Ação Nacional de Extensão Universitária. E era vários estudantes que vinham da extensão, a maioria do movimento estudantil, e queriam fazer uma extensão diferente, queriam ter um CBU diferente, né? Mas enfim, aí fizeram atos, fizeram protestos e tudo mais. Aí quando foi no Congresso Ibero-Americano de Extensão, no ano seguinte, no Rio de Janeiro, no Hotel 5 Estrelas, na Praia de Copacabana, a mesma coisa piorada, né? No Hotel 5 Estrelas, no Rio de Janeiro, imagina, né? A gente entrava no banheiro, tudo se acendia logo, a descarga já dava automática. Eu fiquei meio vislumbrado com aquilo tudo. Os postos eram pregados no meio do corredor, do lado do elevador. E a gente se sentiu desrespeitado demais ali. É tanto que o lema do Ibero era: navegar é preciso, transformar é possível. Aí a gente mudou: navegar é preciso, afundar é possível. A extensão estava afundando ali porque estava demais. E aí eu lembro que numa reunião do movimento estudantil, a gente fez a reunião de novo, e aí a avaliação que se repetia era: até quando a gente vai apanhar, CBU atrás de CBU, vai se reunir, vai reclamar porque está apanhando. Sabe assim, a gente não vai fazer nada para fazer diferente. Aí de novo tal. Aí quando é para 2006, aí no final de 2005, lá em Brasília, num seminário de Educação Popular em Saúde, numa mesa que foi Eimar Vasconcelos, lá da Paraíba, que botou só estudantes na mesa para falar das suas vivências na extensão, a mesa explodiu, porque de repente todos os estudantes na plenária queriam falar, queriam colocar, era um crachá em cima do outro. A mesa era até 12 horas, foi até 1h30. E a gente disse: não, isso aqui não pode parar aqui, a gente tem que se encontrar mais vezes, a gente tem que fazer alguma coisa junto. E aí nasce essa história de ANEPOP, de Articulação Nacional de Extensão Popular, muito inspirada pela articulação dos movimentos e práticas de educação popular em saúde, que é a ANEP. E aí começamos essa história, sem muita pretensão, fizemos uma lista de discussão. Essa moça aqui está desde o iniciozinho da lista ajudando, né, nas discussões. Começamos a nos encontrar, e aí para todo lugar que a gente ia, aí a gente fazia encontros, sabe? A gente pegava o panfletozinho e dizia: olha, vamos discutir extensão popular, e saía pregando cartaz. A gente fez isso no Fórum Social Brasileiro em Recife, fez na Rede Unida, que foi onde a gente se encontrou com Juliana, né, lá em Curitiba. Fizemos em vários eventos, né, Marquinhos? Marquinhos foi companheiro esse período todo. E aí chegou Florianópolis, o terceiro CBU. E aí a gente decide: não, dessa vez a gente não vai ficar só reclamando. A gente vai fazer uma tenda Paulo Freire, que também vinha inspirado no Espaço Tchê, que nasceu aqui no Fórum Social Mundial, que era um espaço como esse, e em tendas Paulo Freire, que o pessoal estava começando a fazer. Aí a tenda Paulo Freire de Florianópolis foi assim, aquela coisa, né? É tanto que se chama Ilha da Magia lá, né?
foi uma magia mesmo. Muita gente que está aqui estava lá, né? Porque assim, foi um momento onde a gente se encontrou. Como disse a música de Ray Lima que eu contei hoje de manhã, quando a gente se encontra é bem mais que um encontro. Então a gente foi vendo, poxa, que legal, esse negócio é nacional mesmo, tem gente no Brasil todinho com essa mesma inquietação, e a gente tem que estar junto, tem que se reconhecer, mas foi também um momento muito amoroso, sabe? De ninguém queria impor nada em ninguém, sabe assim? A gente tinha até diferença entre a gente. Na Paraíba tinha um grupo do Falcão muito forte naquela época, o grupo do Eimar muito forte, e os dois com diferenças muito grandes, mas muito unidos também lá dentro, entendeu? Então assim, poxa, e foi aquela, sabe, sinergia, e ali a NEPOP se consolidou e mostrou para os pró-reitores e para o CBU que a gente apenas não falava, a gente já sabia fazer e a gente mostrou como fazia na prática. A gente mostrou como fazia a mesa redonda nas rodas de conversa. A gente mostrou como levava o movimento social, levando os movimentos sociais, a cultura, a mística, né, a ciranda para dentro da tenda Paulo Freire. A tenda Paulo Freire ficou no coração daquele CBU. Para completar, passamos um vídeo da tenda que é histórico até hoje, está no YouTube, na plenária final, para não ficar dúvida. E aí, continuam as coisas. E aí eu acho que no CBU de Dourados, a gente não tinha praticamente comissão local lá no Mato Grosso do Sul, foi muito diferente daqui, né? A gente fez muito pelo contato direto da gente, da coordenação nacional com a coordenação do CBU, mas eu achei que foi um CBU muito seco, uma tenda Paulo Freire muito seca, porque eu acho que muitos de nós estavam preocupados em discutir que extensão popular era que a gente queria fazer e não se satisfazia enquanto a gente não discutisse isso. Ele discutia política. É, então assim, eu acho que tem tempo para tudo, né? E eu acho assim, a gente não está no tempo, né, de discutir assim, o Danúbio faz uma extensão popular, eu faço outra, né? A Amélia faz outra, o Falcão faz outra. Eu acho que a gente tem princípios que nos unem de todo jeito, senão a gente não estava nem aqui, para início de conversa. Porque quem não faz extensão popular não precisa estar se preocupando de estar aqui e não vai estar. Eu acho que é preciso fazer o debate metodológico, é preciso fazer o debate teórico, mas aqui, pessoal, é um lugar de encontro, de fortalecimento para a luta e de trazer novas pessoas. E a gente precisa caprichar nessa dimensão, porque nós só temos 4 dias para fazer muita coisa. Para conhecer a cidade, e não vamos, nós somos seres humanos, a gente chega numa cidade e quer diferente, quer conhecer, quer tomar uma cerveja com os amigos. Além disso, a gente tem que às vezes apresentar trabalho, assistir alguma mesa redonda, ainda tem a tenda para organizar. Então é muita coisa ao mesmo tempo para a gente fazer. Então a tenda, se a gente acredita na tenda, então acho que a gente tem que fazer a tenda esse espaço de acolhimento mesmo. Olha quantas pessoas novas estão aqui. Essas pessoas que estão aqui novas certamente estão aqui porque se sentiram em casa, acolhidas. E isso é que eu acho fundamental, entendeu? E aí a luta continua, né? E a NEPOP, ela tem uma coisa que eu acho legal, assim, ela não tem muito, entendeu, assim, ela não tem muita fórmula e receita pronta não. Ela não é um movimento como o MST. Certo? Ela não é um partido político. Ela não é uma executiva de curso. Ela é uma articulação de várias práticas, de várias experiências, como o Falcão falou ainda agora. Quem se avora de dizer que faz extensão popular é a NEPOP. Certo? E aí a NEPOP é resultado do movimento dessas práticas, dessas pessoas, das disposições delas e das indisposições delas também, né? E aí a gente chegou aqui em Porto Alegre. E aqui em Porto Alegre eu estou muito feliz em dizer que eu estou saindo, eu que estou aí desde 2004 nessa história, eu estou saindo muito feliz, porque eu acho que a gente saiu daqui com um saldo muito bom. Em Dourados, veja bem, só para dizer, também foi muito bom, a gente saiu com saldos de lá maravilhosos, saindo de lá com Camila, que está aqui hoje, estava no CBU até o final e eu lembro dela, eu conversando com ela no hotel, no último dia de noite, cantando Cowboy Fora da Lei, de Raul Seixas, né, Camilinha? E a gente conversando, brincando, ela estava ainda no início dessas coisas, cheia de perguntas na cabeça, e hoje está aí, olha, uma militante, assim, inquieta, precisa, sabe, segura e... Protagonista também. E super protagonista, uma das nossas imperatrizes aqui, porque é um triunvirato, né, que foi as 3, né? Aí, e representando a NEPOP na mesa de abertura do CBU, que não é para qualquer entidade estar na mesa junto com aqueles capa preta, não. Então a gente estava ali por um respeito ao nosso trabalho.
E esse respeito vem dessa tendazinha aqui que a gente já faz 3 semanas. Então assim, eu achei aqui que no início a gente ficou muito preocupado, no início da tenda, com coisas que a gente não tem que se preocupar. Eu acho que assim, a gente tem inimigos, a gente tem aliados e não aliados no movimento, né? Mas eu também sei uma coisa que foi ninguém que me ensinou não, foi a prática e foi Paulo Freire também. Nada é tão bom que não tem uma coisa ruim e nada é tão ruim que não tem uma coisa boa. Isso se chama pensamento dialético, certo? Então assim, e outra coisa que eu aprendi na educação popular, nós educadores populares somos criadores de espaços de encontro transformador entre as pessoas. Eu acho muito isso. E eu acho que a tenda é isso. E a gente que organiza a tenda, a gente fica com essa preocupação. Como é que a gente cria um espaço crítico, participativo, acolhedor, para que as pessoas se encontrem e consigam se transformar naquele encontro? Eu acho que a missão de qualquer educador popular é essa. A missão do educador popular não é dizer para ninguém a teoria do mundo como é e como é que a gente vai mudar o mundo de hoje para amanhã. A pessoa tem que descobrir aquilo naturalmente. Eu acho que se eu obrigar a pessoa a ceder esse caminho de outro, de um jeito ou de outro, já não é mais educação popular. A beleza da educação popular tá nisso. Está em você oportunizar encontros, oportunizar espaços, oportunizar vivências, e aí as pessoas vão criando seu caminho. Aí eu fico feliz que a gente conseguiu fazer isso. Essa tenda aqui foi um espaço até muito mais aberto do que talvez as outras, sabe? Tipo assim, de hoje de manhã a gente tinha uma roda programada de democratização, os pró-reitores, para variar, não apareceram, foram convidados para discutir isso, mas chegou um time aqui da pedagogia curioso, querendo conhecer, querendo descobrir. Nosso amigo do MST e o Christian já foram tomar a iniciativa de modo muito correto e fizemos uma roda belíssima aqui de manhã. É isso, aí de repente ele já estava cantando, escutando a menina lá, Janine, né? Cantando maravilhosamente bem. Gente, é isso, eu acho que é isso. Se a gente não tiver leveza, adocica, como você falou, entendeu? Não tem sentido, isso não é o oposto da gente ser crítico. Eu acho que a gente só está aqui porque a gente é crítico, entendeu? E por isso, para finalizar minha fala, a gente tem que continuar, aí sim, em termos de encaminhamento, pensar em como é que a gente continua. Eu acho que a tenda ela cumpre um papel, mas eu acho que a gente tem outros desafios. Então aqui tem muita gente nova, então assim, como é que a gente continua discutindo a articulação da extensão popular? Ou se a gente não quiser ficar vidrado na NEPOP, como é que a gente discute o Movimento Nacional de Extensão Popular? Sabe? Todo mundo aqui faz extensão popular, nós somos um movimento nacional. A gente não é uma prática isolada, a gente tem, nós somos uma rede, isso é importante a gente ver. Então como é que a gente continua? O próximo CBU sabe quando vai ser? Eu já tenho informação, é 2014. A gente vai esperar o ano da Copa agora, é tudo ano da Copa agora, para fazer outra tenda, para se encontrar de novo, ou a gente vai criar alternativas para a gente continuar se encontrando, continuar se fortalecendo e aí sim, tirar estratégias de luta. Eu acho que a gente tem que dizer muitas coisas por fora de pró-reitores, porque o CBU continua elitista, o CBU continua elitista desde a sua organização, é uma organização que não conta com estudante, não conta com comunidade, ou seja, o CBU está fazendo o inverso da gente. Enquanto a gente quer participação e faz as coisas participativas, o CBU diz que quer participação, chama Oscar Rara para a fala inicial, mas organiza o congresso totalmente sozinho, sem discutir com ninguém. Certo? Então a gente tem que dizer muita coisa para os pró-reitores de extensão, sim. Agora a gente não vai conseguir chegar nessa tese agora aqui na tenda. Para mim o espaço não é esse. Vamos marcar uma reunião, vamos ver como conseguir apoio, vamos ver. Eu queria propor da gente marcar uma reunião nacional da NEPOP aí, ou em dezembro, ou se a gente quiser deixar um tempo mais para baixar a poeira em fevereiro, entendeu? Eu queria que, pode ser fevereiro, março, eu estou só jogando a ideia. Mas vamos fazer um seminário nacional, aí a gente discute a proposta do prêmio de extensão popular, discute outras propostas, aí sim, aí nós vamos para a luta. Não que aqui não seja, aqui é luta também, mas aqui é uma luta que a gente está mais preocupado em acolher novas pessoas para essa luta. E dar o direito das pessoas entenderem que luta é essa. Então obrigado pessoal, era mais para fazer isso. Avaliar essa sua observação que foi atenta para você, Rogério. Primeiramente, eu gostaria de dar boa tarde a todos que eu não conheço ainda, né? Sou o Rogério, sou servidor dessa universidade há 20 anos, né? Trabalho na segurança patrimonial da universidade
Minha formação é gestão de pessoas, recursos humanos. Vou fazer uma pós-graduação a partir de março do próximo ano seguinte. A avaliação que eu faço é muito positiva. Primeiramente, porque conheci pessoas novas, né? Tem alguns trabalhos feitos também na parte comunitária. A minha visão de sociedade é uma sociedade harmônica, né? No contexto geral, social equilibrado, não desequilibrado. Eu acho que dentro da estrutura que nós nos encontramos hoje, no âmbito geral, nós temos que derrubar muitas barreiras, sim. Eu acho que a tenda aqui, ela é uma ferramenta extremamente importante, talvez uma das mais importantes, para que a gente consiga derrubar essas paredes que existem dentro dos nossos próprios muros, das nossas instituições, que infelizmente ainda são muito... acabam deixando pouco espaço para que a gente possa realmente, culturalmente, avançar nesse sentido. E a minha avaliação ela é muito positiva. É como, pegando o gancho da fala do João, Pedro, pegando uma fala do Pedro, eu acho que a gente tem que agir, sempre discutindo, sempre construindo, mas agindo. E a extensão, com todo esse movimento, através do trabalho que vocês têm feito lá na região de vocês, aqui em Porto Alegre, os trabalhos têm sido feitos também, mas a gente tem que sempre trazer pessoas novas para cá. Eu acho que todas as pessoas que passaram aqui nessas duas oficinas, de ontem e de hoje, saíram com o seu DNA modificado, com certeza, porque a energia foi muito grande, muito forte. A minha avaliação ela é positiva. Gostaria de agradecer primeiramente por eu ter a oportunidade de ter participado também. Hoje aqui eu estou trabalhando, mas ao mesmo tempo eu tive uma experiência muito positiva e nova, e que para mim vai ser muito valiosa para que eu possa também levar esse movimento adiante. Eu queria agradecer, muito obrigado. A gente já retomou como é que foi esse processo de construção dessa tenda. Eu acho que na minha história, assim, né, eu nunca, o que eu falei isso esses dias, assim, eu nunca participei organicamente de um projeto que eu considerasse de extensão popular. Eu participei de alguns projetos de extensão, que eu acho que tinha algumas limitações, mas que a gente sempre tentou fazer o melhor, e aí quando a gente tensionou mais para ir para a comunidade de uma forma mais consistente, o projeto morreu, porque as pessoas não queriam. Eu participei de um projeto que foi lindo, maravilhoso, que eu tenho certeza que teve a ver com a educação popular, que foi o que o Odalci apresentou aqui num dos dias da tenda, mas que não teve continuidade, porque a gente não conseguiu e não teve pernas, duas pessoas. Mas eu acho que o que mais marcou a minha formação foi a própria NEPOP. Porque foi a partir disso, a partir do conhecimento do movimento nacional, que eu consegui encontrar outras pessoas que tinham as mesmas angústias que eu consegui achar um sentido para lutar por algo, que eu consegui ir atrás de estudar isso, que eu consegui, enfim, que eu fui para Paraíba, conhecer os projetos de lá, vivenciar os projetos de lá, que eu fui para o estágio de vivência, que eu fui atrás de tantas coisas que mudaram a minha formação. Então, muito mais do que a prática cotidiana da extensão, claro, a crítica dela também, o movimento nacional teve uma importância grande para mim. E eu acho que a gente precisa sim repensar esse movimento, né? Porque eu acho que ele surgiu forte, ele surgiu de inquietações dos estudantes e hoje a gente tem muito pouco estudante mesmo. Porque aqueles estudantes já se formaram, e agora? Né? Tem isso no movimento, qualquer movimento de estudante, a gente tem isso, né? A necessidade da renovação. Não que os profissionais que estão hoje não sejam parte desse movimento, não lutem por isso, são professores hoje, mas eu sinto a necessidade do estudante extensionista hoje na NEPOP. Não necessariamente a gente precisa manter esse nome, mas enfim, no movimento nacional de extensão popular. Muito porque eu acredito que a gente pode mais do que essa tenda.
né? A gente pode mais do que esse espaço de encontro, mas isso é uma questão de opção nossa. A gente pode continuar se encontrando a cada 2 anos, se fortalecendo, se falando por e-mail. A gente pode continuar trocando sobre projetos e fortalecendo a sua militância local, porque é bom encontrar pessoas parecidas, então a gente se sente mais fortalecido. Quando a gente vai para um lugar desse de volta, a gente se sente mais fortalecido para a nossa realidade. Mas a gente pode muito mais que isso. A gente pode realmente trabalhar, militar e lutar para que as coisas se transformem a nível de política de extensão, a nível de universidade e também a nível de sociedade. Não acredito que a extensão vai mudar e vai transformar, vai fazer a revolução, longe disso. Mas ela é uma ferramenta importante para o local onde a gente está hoje. Não adianta a gente negar quem a gente é hoje. Não adianta a gente negar que a gente está dentro da universidade, pelo menos a maioria de nós. E aí, nesse papel, a extensão ela pode ser uma ferramenta importante. Então, o questionamento e a provocação é exatamente essa. Qual vai ser a nossa opção? A nossa opção vai ser se encontrar a cada 2 ou 3 anos para se reforçar, para se enxergar, para se encontrar, para trocar, que é legítimo, que é importante. Ou a gente vai querer ir além. Né? Essa é uma coisa que cabe a nós e não só a nós, há muitas outras pessoas que a gente pode encontrar pelo caminho e que talvez seja nosso papel estar ali. Afinal de contas, provavelmente tem outras Camilas perdidas pelo caminho, como eu estava, e me encontrei com essas pessoas que faziam com esse movimento, com essas pessoas que faziam sentido para mim. O nosso trabalho de educação popular para os reitores, para os doutores, eu falei, não faz sentido nenhum a gente se inscrever, né? Mas aí uma companheira minha veio pra cá, acho que foi pra Porto Alegre, e conheceu a Evelyn, aí ela conversou bastante com a Evelyn e ela falou, não, é importante que a gente participe, é importante que a gente construa isso. Aí a gente escreveu nosso trabalho e veio, então tanto que eu perdi um pouco de tempo indo lá apresentar meu trabalho, que eu tinha participado mais aqui. Mas para conseguir um ônibus a gente tinha que fazer isso. E daí a gente trocou um pouco de e-mail, eu queria ter conseguido mais, mas enfim, não adianta se lamentar, mas os espaços que eu participei aqui na tenda eu achei muito importante e acho que o CBU só foi importante porque teve a tenda. Eu acho que não teria sido válido, acho que para a maioria que está aqui, que faz extensão popular, não teria sido válido sem a tenda Paulo Freire. Acho que sim, é muito importante que a gente construa. Eu já não acreditava mais em extensão, achava que era um espaço que a gente estava brigando, que era perdido, que era muito mais importante que a gente estivesse nos movimentos fora da universidade, então eu estava desprendendo o meu tempo muito mais ao movimento de moradia, aos movimentos populares da cidade onde eu estou. Então, e quando eu conheci outras pessoas que fazem extensão popular, eu vi que é possível, que a gente tem que dar esse espaço, como a Camila falou, é um espaço importante, e que tem bastante gente dentro da universidade que não dá pra gente negar que existem militantes dentro da universidade e que é um espaço que a gente tem que tomar para a comunidade, que é um espaço popular e que não está sendo usado para a população e que a gente tem que sim tomar esse espaço. O Senup eu acho que também foi um espaço bem importante e não só a extensão popular, mas a universidade popular. Eu acho que a gente tem que continuar construindo e pensando nisso juntos. E agora eu quero colaborar bastante com a NEPOP. Não precisa ter esse nome, mas eu acho que é importante que a gente esteja aqui juntos, que a gente esteja construindo juntos. E estou começando aqui, a primeira vez que eu participo da tenda e eu quero muito, eu gostei muito da tenda, me senti muito acolhida. E acho que eu quero parabenizar muito a tenda e construir junto com você. Eu sabia que era um negócio muito bom, mas não sabia que a dimensão era desse tamanho. E o que eu achei muito interessante, talvez o que eu achei mais interessante foi uma conversa que eu tive com a Amélia hoje, quando a gente veio de ônibus. Eu disse, Amélia, você trabalha na universidade? Ela disse, não, eu trabalho no hospital público. É uma trabalhadora precarizada. Que lindo. Eu achei interessante. Não é muito não, viu? Eu achei interessante a conversa que eu tive com a Amélia, porque foi assim, a gente vê tanto estudantes, né,
eu achei interessante o projeto dos meninos de São Paulo, os projetos do pessoal da saúde aqui, né, estão ali, e tantos outros aqui. Aí eu achei muito interessante. E assim, pena que muitas vezes quando se formam, sai dessa linha de extensão, se perde. Eu acho que deveria ser assim como a Amélia, depois que se formam, continue fazendo. Eu acho que para isso que nós estamos aqui, não fazer isso enquanto estudante, mas sim depois que também terminem nossas universidades, que nós continue formados, mas continue fazendo o nosso papel. Eu conheci uma mulher lá em Brasília, que ela também veio do interior e se formou em medicina, e eles passavam por uma grande dificuldade, então ela se formou, depois trouxe um irmão para que ele se formasse, depois o outro, juntaram os dois, já trouxeram a mãe e o outro irmão para que ele também pudesse se formar, né? Depois juntaram os três, não deixou mais a mãe trabalhar, porque eles já tinham condições de se autossustentar e dar uma condição melhor à mãe, e eles mesmos, cada um deles, tiravam parte do seu salário e ajudavam famílias em comunidades, e muitas vezes também com materiais, mas não só era chegar lá e dar, eles prestavam serviço. Essa médica, ela tinha uma creche e semanalmente ela prestava um serviço solidário durante 2 dias por semana, a custo de nada, em uma creche lá em Brasília, né? E já fazia 25 anos isso, e ela não se cansava. Então, naquela época, lá em 99, eu achava por que era que ela fazia aquilo. Eu não conseguia entender. Uma médica fazia aquilo, não tem um carro, por opção também. E assim, quando eu me deparo com essas situações aqui, eu vejo porque nós, quando se formamos, não continuamos a fazer a nossa parte, não continuamos a fazer a nossa extensão. Nós precisamos se unir mais, compartilhar mais, né? Eu acho que a ANEPOP, nesse momento, está precisando de mais pessoas, e aqui a gente tem muitas pessoas. Esse particularmente foi o meu primeiro encontro dentro da Tenda Paulo Freire. Também quero participar mais e vou participar mais, e acho assim que nós só temos a ganhar cada vez mais com isso. E não vamos ver o lado negativo, mas sim o lado positivo, porque com o lado positivo a gente consegue crescer. Críticas vai sempre existir, mas nós não podemos olhar a crítica como um ponto fraco, e sim como um ponto forte. Em algum tempo atrás, eu só olhava a crítica como uma crítica destrutiva. Hoje, qualquer crítica que fazem contra mim, eu vejo um ponto positivo, porque com ela eu posso aprender e também posso construir ou melhorar os meus trabalhos, e também mostrar mais como é que a gente pode crescer e melhorar. Era isso que eu queria. A senhora queria falar lá, o lado do Luan. Como é que é o nome do lado do Luan? Quem? Como é que é o nome da senhora? Como é que é seu nome? Oi? Dona Carmozinha. Queria falar, dona Quer Carmozinha? falar? Eu fiquei sabendo da tenda, na verdade não vim para o outro evento que conversa bem especificamente da tenda, foi a partir da extensão popular, da Simone, contato com eles, né? E daí é um lugar maravilhoso, e a gente vê que a gente já desde a década de 80 participa de todas essas lutas, já passou por todos esses movimentos que nascem onde estavam falando da questão de quando a questão se institucionaliza, quando ela parece que ela foge da luta, né? Quando eu me formo, eu não estou mais na luta. Eu faço teatro quando jovem, depois eu não faço mais, sabe? Então é muito bom ver esse espaço, ter esse espaço aqui, participar desse espaço que é como um colo de mãe. Eu abraço, eu carinho,
a energia, sem perder a crítica, sem perder o projeto político, sem perder o olhar, que na verdade é a construção de um novo mundo e uma nova sociedade, né? E eu acho que esses novos, saindo daqui desse dante, da gente, apesar de ter essa maravilha da gente estar, não precisar sair do lugar para poder se falar através da internet, mas esse abraço, esse olho no olho, é sempre bom. Ele é que alimenta a construção desse mundo justo e bom que a gente está construindo aí, todos de mão dada. E é um sonho maravilhoso já acontecendo. Não está por vir, está aqui pra gente. É isso. Eu? Então, antes de começar a minha parte, quero dizer que ela é percussionista também, tá? Ela faz coisas que, né, surpreende. Parabéns, bem, muita energia mesmo. Rapidinho eu quero só agradecer demais aqui. Agradecer. Ela tá agradecendo, pode ficar à vontade. Agradecer desde a ligação que eu recebi lá na integração em João Pessoa. E assim, aceitei, depois quase não dava certo, mas graças a Deus deu certo e estou aqui já, prestes a ir para casa. Mas sem dúvida alguma vou voltar um novo Maguinho, mais renovado, assim, mais força, mais energia, mais visão, assim, e muita felicidade de estar em contato com vocês, de ter conhecido, de conviver mais com Camila, assim, de ter conhecido Eve e a Amélia, certo? Pode ter certeza. Sou muito grato, assim, por ter conhecido vocês demais. Sou grato demais a Pepeu, assim, figura que a gente não tem contato lá, né, mas que a gente sempre está junto e principalmente estando aqui nesse espaço que eu achei escondido. Uma das primeiras coisas que eu pensei vai ser aqui, assim. Aí depois tem que ter um bebedouro com água para a galera beber. E quem não é daqui, onde é que vai encontrar? Aí eu falei, acho que depois, aí deu certo, cada um chegou aqui. Então, tem que só agradecer, agradeço demais às pessoas, a vocês que tem algo parecido conosco aqui, que está compartilhando de algumas ideias, mesmo sendo contrários para alguns, mas que alguns se convergem e que acaba dando certo para uma futura construção e futura mais resultados, pois a construção já vem antes e a gente está aqui por causa de um dos resultados, de vários resultados do que vem acontecendo para que dê certo aqui, né? Então é isso, quero agradecer a meu parceiro, né, também. Obrigado e a todos vocês mesmo. Um beijo e um abraço para vocês sempre. Tá? Tchau, tchau. Bom, assim, primeiramente, como o Cristiano eu queria agradecer a todos vocês por ter me dado a oportunidade, né, de estar voltando para Paraíba, para o projeto do qual eu participo, uma outra pessoa. Estou levando, isso é certo, é concreto, uma outra bagagem. É a primeira vez que eu participo da tenda Paulo Freire, já tinha escutado falar, tinha vontade, mas sempre surgia algo assim, alguma tarefa acadêmica, até mesmo do projeto, que eu não poderia me ausentar, e me prendia, eu não ia. Só que dessa vez, apesar dos pesares, eu vim, consegui, estou aqui, e eu queria falar para vocês assim, né, que teve vários momentos especiais aqui na tenda, mas um deles ficou marcante para mim, que foi na quarta-feira, onde teve um relato de experiência, que eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal de Rio Grande, não é isso? E foi assim uma coincidência que aconteceu, um encontro assim, que parecia que a gente já se conhecia, né? A gente rolou uma aproximação, uma identificação muito forte, rolou um clima. E foi bom ter ouvido o relato de experiência deles.
Daí eu senti que realmente a gente está numa luta, a gente está no caminho junto, no objetivo comum. E mais à noite teve o jantar de integração, que realmente foi um momento de integração, onde surgiram várias dúvidas, conversas. E quando foi ontem eu fui participar de uma oficina de terapia comunitária, e daí chegaram pessoas me perguntando sobre o meu projeto, qual eu participo, né, o projeto deles, daí a gente trocou ideias, então assim, foi super gratificante. E daí assim, eu falo e peço, né, para que nós, enquanto estudantes, alguns aqui presentes, né, que a gente sabe, pelo menos o projeto que eu participo tem 30 estudantes, então poucos têm a oportunidade de se deslocar, né, por diversos motivos, mas ao chegar lá na Paraíba, né, eu vou estar passando para eles o que foi discutido aqui, né, as experiências, né, diversificadas com o mesmo objetivo, né, especificando a área do idoso, né, da família, né, da criança, do adolescente. Então é só agradecer. Agora é, né, Falcão? Pra dar sequência na fala da Paraíba, né? Olha, você disse. Misture. Não, misture. Ali, ó, amigo. Na verdade, eu queria agradecer ao pessoal, realmente. Eu também me senti acolhido pra caramba. Eu acho que essa mensagem foi passada de uma forma muito especial e muito direta. Não tem dúvida, tá passando ali do lado, você olha e fala, pô, ali tem um pessoal, deve ter um pessoal ali discutindo desde quando começou o CBEL. Esse foi meu primeiro CBEL, apesar de estar no 3º ano da universidade, e minha primeira participação em eventos da NEPOP, a Tenda Paulo Freire, minha primeira experiência. E assim, eu vim muito esperançoso pelo CBEL, eu tinha muita esperança, porque fazia um tempo que eu não via eventos de extensão. Eu sou de São Paulo, da USP, eventos de extensão sendo organizados, e eu achei que estava muito bem organizado, estava muito, né, eles mandaram pra gente trazer casaquinho, porque ia fazer tantos graus, e sei lá o que, eu falei, nossa, acho que vai rolar. E somado a isso, uma fome por discussão, uma fome por conhecer pessoas, uma fome por renovar, né, ouvir coisas diferentes, ouvir o Chico chegar e, peraí, vamos sentar e repensar de onde vocês estão, né? Fome nessas coisas. E o que aconteceu foi um desastre, assim, no CBEL foi um desastre. A gente assistiu umas mesas, eu assisti umas mesas que não sabia porque as pessoas estavam dando risada daquela tristeza toda que estava sendo dita, as pessoas dando risada de coisas assim, não, pessoal, por favor. E eu volto para casa, na verdade, com muitas perguntas, né, muitas frases que na minha cabeça ainda estão soltas, mas às vezes é assim, né, às vezes um dia você lembra, nossa, o cara falou, porque uma pessoa então disse um dia essa frase e hoje faz sentido. E antes de ontem, não sei, quando eu fiz uma fala, era justamente nessa coisa da política e da vivência, né, e da formação. Isso talvez seja uma coisa que eu tô carregando de novo, uma coisa que talvez eu tenha que pensar mais, assim, porque quando eu coloquei aqui na roda a nossa experiência, a minha vontade era discutir politicamente, assim, as experiências que a gente está tendo lá. E aí, não sei, se alguém quiser complementar o que o Pedro disse, que a gente, pra mim, foi a primeira vez que eu pensei nesses opostos, assim, né? Eu sempre pensei que cada atitude nossa era uma atitude política, e assim a gente ia se politizando cada vez mais, trocando ideias e tal. Mas, bom, era isso, bem confuso, volto pra casa, mas é isso que vale também. Que bom que você volta confuso. Mas é isso, obrigado, gente. Agora na fita, até que enfim, todo mundo... Acho que eu não quero mais falar não. Claro. Não, assim, eu lembro de quando
teve a primeira tenda Paulo Freire, que eu não estava lá. Eu estava entrando na extensão como estudante. E foi o pessoal do PEPAS, o pessoal da Paraíba, que puxou esse movimento por lá e voltaram super encantados, assim, enlouquecidos com aquele momento. E eu fiquei bastante, eu quero vivenciar isso. Teve a segunda tenda Paulo Freire, mas não tive as condições objetivas para ir. Na segunda tenda Paulo Freire, eu não tive tempo para vir. Só agora aconteceu que foi possível vivenciar essa tenda. E assim, lá na Paraíba o pessoal chamou para ajudar a estar na organização, a estar pensando. E começou para mim o aprendizado, o que a tenda significa a partir daquele momento. A partir da possibilidade da gente sentar e construir. Tá? A gente já tenta fazer isso com os nossos projetos, a nossa vivência, às vezes até em sala de aula, enquanto professora. Mas construir com o pessoal assim, da Unepop, e eu acho assim, se precisar mudar de nome, se quiserem realmente mudar de nome, tudo bem, mas eu não acho necessário. A Unepop tem uma história, tem uma visibilidade, eu acho que tem uma mística, sabe, que me encanta. Eu não sou ainda vinculada, Pedro nunca quis me aceitar na lista da Unepop, faz 900 mil anos que eu mando e-mail lá pro subscribe. Faz tempo que eu tento entrar, mas não sou organicamente da Unepop, mas a gente que faz extensão popular é também um pouquinho dela, é ela também, eu penso. Então, para mim a tenda foi, antes de tudo, um espaço de encontro e de evolução. Tanto é que no primeiro dia eu disse isso, eu pedi uma palavra sobre a tenda e eu disse evolução. Evolução no sentido de crescimento, da busca, do aprender e do conseguir também. Está possibilitando um processo de crescimento, principalmente. Então, eu quero ver mais tendas, eu quero estar em mais tendas, quero sim ver a Unepop mais fortalecida. Né? E, essencialmente tudo, eu quero agradecer a Pepeu, Falcão, Camila, Evelyn, Amélia em especial, mas todo o pessoal que possibilitou a existência dessa tenda aqui, por estarem abertos, principalmente. Eu acho que é uma abertura para acolher pessoas novas, para acolher propostas novas, para acolher lapada também, que tiveram que apanhar, né? É uma acolhida, é uma abertura. E acho que é isso. Se precisar, a gente vai conversando mais com vocês. Mas eu quero mais tendas, viu? Bom, primeiro eu queria dizer que eu me sinto aqui um pouco representante das comunidades que eu atuo lá em Rio Grande, assim, que muitas vezes eu estava aqui e estava lembrando deles e pensando, putz, como é que tá o fulano, como é que eu vou fazer semana que vem, se tenho prova e tenho que voltar pra lá e tal. Então eu queria trazer um pouco disso, que eu acho que todo mundo deve sentir, lembrar da carinha de cada um com quem trabalha. Primeiro, e também agradecer um pouquinho a Camila, que nos hospedaram na casa deles, com todo o coração, e também nos trouxe um pouco para cá também, por ser irmã do meu colega, né? Então a gente, acho que se não fosse ela e ele, a gente não ia estar vivenciando tudo isso, provavelmente a gente ia estar meio perdido no CBU, assim. Então foi uma experiência muito boa. Eu adorei conhecer, o André falou sobre a história dos outros CBU e sobre como surgiu tudo, acho que aí juntou um pouco melhor as coisas dentro de mim, assim. E acho que a gente já faz um pouco parte da Unepop, assim, tipo, quando a gente ouviu falar já ficou, tá, agora faz sentido, assim, o que a gente faz. E cada vez que eu ouvi alguém falar alguma coisa que foi fazendo muito mais sentido, porque sou do primeiro ano, até ano passado eu não conhecia o que era extensão, tipo, acho que poucas vezes eu devia ter ouvido falar fora da universidade o que era extensão, e em um ano de faculdade já me sinto super dentro de tudo isso, assim, e com certeza aqui concretizou muita coisa dentro de mim. Outra coisa que eu queria falar foi esse povo da Paraíba que eu adorei, e todo o resto, mas que foi muito bom, assim, a alegria de vocês, todo esse contato, assim, que eu jamais ia imaginar. Outra coisa foi quando o Falcão disse assim, porque a gente lia coisas que tu escrevia, aí, esse pessoal da Liga pode falar a tarde inteira, aí o Armildo a gente olhou e disse, acho que ficou muito legal, foi. Teve outros momentos muito bons, assim, tipo,
Muita coisa mesmo, muito legal pra mim, foi muito rica a experiência. Agora, a Amélia, por exemplo, falou assim, eu não dirijo, eu fiz leitura labial nela. Eu também agora descubro que pra mim era muito mais prioritário pegar e atuar lá nas comunidades onde eu tava do que sair dirigindo, que meus pais queriam e tal. É legal a gente não ter carro, não ter nada e gostar de ir pra comunidade desse jeito, assim. Acho que a faculdade é muito dividida em quem tem muito poder, quem tá fazendo porque realmente gosta. E como a Ana falou, de evolução, acho que é uma palavra-chave aqui. Foi muito legal mesmo, a gente aprendeu muita coisa, assim. Ouvir vocês, com certeza, foi a melhor coisa que aconteceu aqui nesse congresso e com certeza eu vim aqui falar, eu tava com 40 graus de manhã, quarta-feira, a gente se queimou toda, eu tava toda queimada e tava ali conversando, que tava muito bom e foi muito legal mesmo, cada minuto valeu muito a pena, a tenda me fez muito bem mesmo. Obrigada. Eu sou de São Paulo também. E a gente lá na USP tem esse problema de não estar em contato com o resto, né? Isso é um problema da nossa universidade e que os estudantes se isolaram pra caramba também. E esse espaço a gente conhece muita experiência e isso pra gente, em particular, pra São Paulo, vale muito. Conhecer o que está acontecendo no norte e no nordeste do país, que é uma coisa que não chega lá. O sul a gente ainda tem um pouco de contato, mas é limitado. Mas principalmente no norte e no nordeste, são experiências muito ricas, às vezes muito mais desenvolvidas do que muita coisa que a gente julga que está acontecendo de bom lá no sudeste e a gente não tem contato. Isso é um problema da estrutura da nossa cidade, da estrutura de poder do Brasil e que esses espaços rompem com isso. E aí eu faço o link com o que eu queria ser o centro da minha fala e concordar com a Camila, que a gente tem que expandir. Eu acho que é uma opção com a TEI, mas eu acho que tem que expandir. Por quê? Justamente por isso. Essas coisas rompem estruturas muito maiores, elas não rompem só as estruturas da universidade, que é o que a gente quer romper. A gente tem que entender a extensão como movimento, não só estudantil, tem que entender como uma forma de movimento que vai juntar diversos movimentos, né? Eu cheguei a distribuir um texto aí para uma galera sobre o que está acontecendo lá na USP da PM, né? Não sei se estão acompanhando. E nessas horas os estudantes esquecem que tem muito movimento que sofre muito mais com a PM do que os estudantes. A gente sofre repressão da PM, dos movimentos, mas a gente sofre de uma maneira muito mais educada. Eles atiram com bala de borracha na gente, eles não atiram para matar. E na favela do lado da USP eles matam. Todo dia um monte de negro e um monte de gente pobre. Então tá na hora da gente usar esses espaços de articulação para romper tudo isso. E eu acho que essas articulações nacionais são fundamentais, porque essa estrutura não é um problema da USP, não é um problema lá de São Paulo. E a gente conhece isso com vocês, em outras realidades que vai dar muito mais riqueza para a nossa luta. E vai melhorar muito mais, principalmente o movimento estudantil, que é um movimento que está cada dia mais desgastado, pelo menos na nossa universidade, e a gente tem que achar jeitos de melhorar essa articulação. E a gente vê o movimento, a situação política do Brasil também está desgastada, os partidos eles já não estão mais dando conta da necessidade social que a gente tem. Né? A gente tem prova disso. Eu não sei se aqui em Porto Alegre tem, eu não sei se na cidade de vocês tem os movimentos de ocupação da cidade. Lá em São Paulo está tendo Ocupação, que é inspirado nas coisas lá de Nova York, dos indignados. Essas coisas provam que não está sendo bastante a forma de organização que a gente achou. E essa tenda é isso, é uma outra forma de organização. A gente está se organizando de uma maneira horizontal, sem líderes, sem organização. É isso, a gente está aqui para trocar ideia e isso devia ser assim. Compartilhe com o Thiago da nossa decepção com o CBU. E aí talvez de uma coisa que me incomodou um pouco, a gente foi ver como essa tenda era antagônica ao que estava acontecendo lá. Isso para mim foi muito errado. A gente achou que a gente ia encontrar essa extensão no congresso inteiro. O pessoal foi apresentar o nosso trabalho numa mesa, apresentou o nosso projeto de extensão popular e depois ficou assistindo um monte de projetos que não tinha nada a ver com isso e que não tinha nada de extensão no que eles estavam falando. E pra gente isso foi muito claro. E de repente a gente chegou e via de fato os professores falando coisas que não eram extensão. Fui numa oficina de metodologia de extensão, onde eu estava num auditório, o cara estava no palco do auditório me ensinando a fazer extensão. Como é que você ensina alguém a fazer extensão num formato como esse, sentar numa roda? Para mim não existe essa possibilidade e acho que a tenda rompe com isso. E mostra que tem um sério problema na organização. Mas eu acho que é um espaço institucional interessante de luta também. A gente tem esse problema que a nossa universidade não apoia nem um pouco os projetos de extensão. E aí eu acho que é uma luta constante, tanto da base, da gente lá por dentro, tanto da gente se reunir aqui com o diretor do fórum dos pró-reitores,
para eles por fora também fazerem uma articulação política. Para vocês terem uma ideia, a pró-reitora da USP ela nem veio aqui no CBU. Então, de fato, é a maior universidade do Brasil, ela cultiva essa ideia de que ela é a melhor, e acho que eu estou só citando isso como exemplo de que é uma estrutura de poder que está muito dificultada e que a gente tem que articular com todos os movimentos. Por isso eu acho que uma articulação nacional de extensão, e aí a gente chame como quiser, isso é fundamental. Porque eu acho que é de fato a saída para isso tudo que a gente está vivendo. Extensão é o que a gente tem que fazer, concordo também que a gente não vai fazer a revolução assim, mas é um dos grandes caminhos que a gente tem para mudar o quadro social. E acima de tudo sair desse mundo dos estudantes que acham que os problemas universitários são os grandes problemas que a gente tem, né? Falta de democracia dentro da universidade, isso é um puta problema. Mas a sociedade tem problemas gigantescos, se a gente juntar as lutas a gente vai conseguir romper com tudo isso. E só para concluir aí, assim, uma crítica, já que a gente está no espaço aberto, primeira vez que eu venho no CBU, porque eu entrei na universidade ano passado e já entrei para extensão, então é o segundo ano de estudante extensionista. E quando a gente veio para a tenda, a gente encontrou o espaço totalmente aberto, mas a gente encontrou vocês muito mais articulados do que a gente estava por não conhecer o espaço. E aí, talvez fosse interessante ter um momento da gente conhecer essa articulação prévia. Acabei conhecendo essa articulação hoje, a história dessa articulação, mas talvez fosse interessante nos primeiros dias de tenda a gente ter um espaço para conhecer como é que isso se deu e tal, para a gente poder entrar mesmo, assim. Porque, de uma maneira ou de outra, eu não me senti um organizador da tenda, gostaria de ter me sentido desde o começo. Poderia ter me sentido, também a gente não pode estar aqui sempre pela própria estrutura do congresso, mas talvez logo do começo já abrir isso, dar essa realidade que vocês estavam falando agora no começo, de que a gente poderia ter puxado um começo de roda aí, podia ter mudado uma programação, podia ter feito um catarse, lógico, a gente não pôde não porque vocês não deixaram, mas porque a gente estava lá, e, enfim, por essas coisas de estrutura, mas quanto mais a gente romper isso, melhor. E aí dizer que um outro ponto que foi muito curioso para a gente conhecer projetos de extensão na área da saúde, e a gente conheceu muitos, e a gente não tem isso lá, não era uma coisa que a gente conhecia, o que a gente mais tem é projetos de extensão na área de humanas mesmo, né? E a gente não via na área de biológicas e exatas como a gente podia fazer isso, e a gente conheceu muito aqui, e a gente achou muito legal, e de como a gente pode de fato construir com vocês. E principalmente construir com outras regiões do Brasil. Por isso que eu defendo, a Camila falou, que eu acho que a gente tem que tomar esse outro caminho. Não pode ficar só na tenda. Esse espaço tem que existir porque ele é um espaço de resistência, é um espaço de mostrar para os pró-reitores que isso existe, que aquilo lá não é o que a gente acredita que seja extensão. Mas, acima de tudo, uma articulação nacional, que eu acho que vai além de um grupo de e-mails. Eu acho que vai de ação política, eu acho que vai assim, a gente conseguir fazer articulações. Me veio agora na cabeça, estava conversando com o Hugo, ele estava viajando e conhecendo vários projetos pelo Brasil, de como seria interessante se a gente tivesse uma articulação entre os projetos de extensão, de estágios, num projeto e no outro, né? Então, vinha um cara da Paraíba ficar lá, que seja um mês em São Paulo, né? Ficar lá em casa fazendo extensão com a gente, isso ia dar pra gente ter essa noção de que no Brasil isso está acontecendo. E achei muito legal também aquilo que você falou, que é verdade, assim, a gente tem um grande preço, assim, de tudo isso, de como isso vale mesmo, concretamente, é a gente ver que todas as nossas frustrações, as nossas lutas lá, elas são comuns. E aí, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade e tirar essas, talvez, propostas concretas. Acho legal a proposta do Pedro também de fazer um encontro aí, alternativo, mas, acima de tudo, tentar articular, talvez, esses pequenos intercâmbios, ações políticas, por que não, né, grupos de extensão começarem a se manifestar em assuntos políticos. Eu acho que, de repente, todos os grupos de extensão dissessem assim para o Brasil, né? Olha, o problema de segurança da USP não é um problema da USP, a Polícia Militar é um problema do Brasil e a gente tem que discutir isso com os movimentos sociais. Isso é dar uma outra cara para a luta, né? A gente não está lá porque a gente é um bando de maconheiro que quer usar droga dentro da universidade. A gente não quer uma polícia que mata todo dia centenas de negros e pobres nos bairros pobres da cidade e está reprimindo também manifestação política, né? Então acho que extensão é isso, é movimento e pode ser um caminho e por isso defende uma articulação meio maior. Me permita fazer. Pode esperar por essa minha fala? Pode. Primeiro eu queria saber como é teu nome. Pedro? Pedro, eu queria fazer um comentário na fala do Pedro, porque ele falou de uma coisa que eu falo sempre. Mas antes disso, eu queria convidá-lo para fazer um estágio de vivência comigo na Paraíba. Tá? E lá para Paraíba,
o meu programa, chama Programa Interdisciplinar de Ação Comunitária. Eu estou convidando ele, mas a gente vai ter uma outra proposta. Mas eu particularmente queria te convidar. Eu, tá? Peraí, deixa eu terminar. Depois peraí, rapaz. Vou acabar nervoso. Depois eu explico porque eu estou chamando ele. A NEPOP. E aí eu sou contra acabar com esse nome. De antemão. Porque se ninguém mata uma criança de 5 anos. Não se mata. Para substituir por um novato, que a gente não sabe ainda qual é o nome. E não é mudando o nome que muda a atitude. Tá? Não é mudando o nome de articulação ANEPOP, que nome que queira, que muda a atitude das pessoas. Então, não esquecer disso. Não é mudando o nome ou a cor que eu mudo o meu espaço ou mudo a minha ação. Então, lembrar disso. Esse trabalho aqui não está carregado no nome ANEPOP. Está carregado no trabalho de cada um. E que é muito importante. É por isso que se chama de articulação e é nacional. E é de extensão popular, porque não tem outra extensão aqui que não seja popular. Então, de antemão, eu já estou dizendo que eu sou contra qualquer outra coisa que não seja NEPOP. Eu estou assinando embaixo. Chama-se Falcão, viu? Assinando embaixo. A outra coisa é o seguinte. Isso que o Pedro falou, e aí ele diz, a gente é tratado muito bem pela polícia porque atira em nós com bala de borracha. Ou seja, não mato. Na favela, até a bala chegar na casa do bacana, e que vai para a mídia, acertou na igreja, acertou no político, já matou mais de 50 favelados, fudidos e lascados que não vai para as estatísticas. Isso é muito importante, Pedro. E que bom que é você lá de São Paulo que está enxergando isso para a gente aqui. Porque a nossa realidade também tem lá, mas é muito mais explícita em São Paulo e no Rio de Janeiro hoje. Então, irmão, para te dizer que o estudante crítico universitário da USP ter essa compreensão, independente da maconha, da cocaína, porque quem alimenta esta merda são os ricos desse país que fuma e cheira droga. Pobre fudido não fuma maconha, nem cheira cocaína, viu? Se lasca no crack ou no mox. Eu estou dizendo aqui revoltado, porque eu vi um sujeito da minha família morrer aos 27 anos e eu não pude salvar. E aos 13 ele se lascou com a droga. E com minha maior força, com toda a força que eu tinha no mundo, eu não consegui salvar, ele morreu e eu tive que enterrá-lo. Quer saber o que é isso? Tenha um drogado na família. E só quem tem ele na família sabe. Eu queria dizer mais. Esse meu companheiro, que era meu enteado, quis sequestrar minha filha para mim extorquir dinheiro. E a minha filha é autista. Imagine isso. Eu dizer, eu lhe mato antes disso, cara. Então isso que você está falando, cara, é muito forte para a gente. Porque só quem tem a compreensão de uma sociedade vil, hipócrita, sacana, sabe do que a gente está dizendo. Quem alimenta o tráfico nesse país são os ricos, não são pobres. Outro nem foi preso, é da Paraíba. Ele era, sabe o quê? Um servencial. Entregava a revista. Passou a circular com mais de 10 milhões por mês numa favela. Você sabe o que é isso? Pela droga. E não é pobre que cheira a cocaína. Não é. Então a gente é muito hipócrita. Quero terminar minha indignação dizendo o seguinte. Esse olhar crítico do Pedro me remonta aqui. A gente ainda tem esperança. E se não formos nós, formadores de opinião, se não formos nós, consequentes futuros professores, educadores, médicos, assistentes sociais, nutrólogos, fisioterapeutas, que possamos, de alguma forma ou de outra, lá na ponta, nas nossas favelas, nas nossas comunidades, nas nossas ruas, está podendo discutir modelos de inclusão social, porque não é a sala de aula que inclui. Não é o meu professor iluminado que quer dar uns 0 a 10 numa prova que vai incluir. Não é eu saindo pronto para ir para o mercado de trabalho, defender o SUS, mas pagando a Unimed, que vai fazer a diferença nesse país. Então é muito bom fazer medicina de rico para rico. E medicina da pobre que vai se fuder lá
na ponta da baioneta, onde o tiro voa a favela. Então você fez uma avaliação mais perfeita, irmão. Para nós a bala é de borracha, para a comunidade a bala é de chumbo e mata rápido. Então, irmão, estou te chamando para tu ir para o meu programa, não é por nada não. É para a gente poder experimentar mais um do outro. Tu és um cara jovem. Eu sei que tu tem muita força, eu já estou cansado. Mas eu te digo, eu quero beber nessa tua juventude. E dizer que eu não quero cansar nos próximos 20 anos, para poder fazer mais do que eu faço ainda hoje. Obviamente, a gente tem uma proposta aqui da ANEPOP para fazer estágios de vivência. Eu tenho uma proposta para fazer um prêmio da ANEPOP para as extensões populares. Porque eu vejo tanto prêmio babaca aí, prêmio por dissertações mirabolantes. Só na minha rede eu sou empreendedor social da Choca. É uma entidade que financia só bambambãs no Brasil e no planeta. São 700 bolsas. Paga $6 mil por bolsa. Eu tive o privilégio de ser empreendedor social da Choca e está aqui em São Paulo. Para dizer o seguinte, a gente é empreendedor social para ver esse tipo de experiência e de criticidade. E quantos nossos estão lá nos nossos cursos que não têm a dignidade de vir aqui? Quantos vieram para o CEDEL para turistar? Quantos vieram aqui fazendo de conta que vieram? Tem mais de 2.000 inscritos aqui. 3.000 inscritos. Quantos estão tomando cachaça, viajando para não sei para onde, não sei para onde, não sei para onde? E esse espaço da gente aqui é lotado mesmo. Deu lotado de 10, de 20, de 30, mas está lotado. Lotado de consciência crítica, Pedro. E eu gostaria de dizer para você, irmão, graças a Deus eu estou me sentindo aqui mais incluso do que nunca nessa roda. Não é por nada não, é porque todos os companheiros aqui já disseram as coisas que eu queria ouvir. E você disse, eu queria vir você agora há pouco. Seja bem-vindo à roda. No caso Pedro, ele colocou a questão física que a gente tem que ter da realidade. O Falcão falou a indignação dele que ele tem, que ele enxerga que ele é mais velho. Eu também sou de uma geração anterior, em Yang. Então muitos largaram a luta para ir para cuidar de si, né? E atualmente, pelo que eu percebo, a luta agora tem que ser feita dentro de cada um para si mesmo. Cada um tem que cuidar muito de si, cuidar muito da sua integridade com o seu companheiro. Isso aí, entende? Tu tem que estudar. Então aí eu não fiz universidade naquela época. Eu disse, não, vou só praticar. Daí a gente abriu uma loja de produtos naturais. Eu fiquei 15 anos trabalhando com alimentos naturais e educando as pessoas do balcão, né? Aí eu conheci a parte de educação popular através de uma prática e eu era descrente da universidade, né? Eu fiquei descrente, assim, é muito institucionalizado, não quero mais. Aí eu voltei a estudar agora e eu achei na extensão aquilo que a gente acreditava, né? Na verdade a graduação não dava, a graduação só reprime, só tem que aprender tudo isso e tem que clinicar. Aí vem a questão do capitalismo, né? Da questão do capital, daquela do Wall Street, que eles querem que eles querem tirar o capital do poder do governo do mundo, que tudo. Então eu acho assim que a gente, agora, a geração de agora, ela é vítima de uma coisa que foi maquinada há muito tempo. É a questão da mídia, é o consumismo, é o estar, é o pensar na minha família, nos meus filhos, quando eu tiver. Então aí as pessoas têm que saber a intenção que elas têm com aquele conhecimento. A intenção de ajudar o próximo, a intenção é de ajudar a mim mesmo. E através da ANEPOP eu acho que dá para articular futuros profissionais que atuem pensando em si também, mas pensando em ajudar todos em forma de redes, né? Eu acho que são redes que têm que se formarem para... E daí as pessoas não podem pensando na política, pode pensar no controle industrial. Eu acho que a coisa ela pode ir bem além, como a Camila estava colocando a questão política, né? Eu acho que as pessoas na universidade têm que se politizar mais, que nem a polícia ela de Estado. E a gente é cidadão, que a gente tem direito de fazer tudo que a gente quiser. Porque a gente é brasileiro, né? Então tem essa proposta de a gente fazer, provavelmente no começo do próximo ano, cada pessoa pode falar mais ou menos de qual mês, que seria um mês tranquilo de fazer, sei lá, eu penso lá talvez para fevereiro, março, porque agora no final do ano é muito correria, né? Tem sugestão. A gente está promovendo uma vivência na Paraíba no final de janeiro.
tá? E a gente gostaria muito que fosse a NEPOP que fizesse isso para mapear alguns companheiros que estão nos seus espaços de vivência e a gente poder lá fazer uma imersão. O André já fez isso uma vez na Paraíba, alguns anos atrás, e isso foi muito importante. O André, com o movimento do MST, fez uma imersão lá com a gente, ajudou contribuindo na coordenação. O Hugo também já esteve lá, né? Alguns companheiros do Rio Grande, viu? Alguns anos atrás. O pessoal da Unifesp também, viu? Já estiveram lá na Paraíba. Minas, aqui também, né? Da URGS também já foram. Então, eu estou querendo sugerir que a NEPOP se encontre em vivências, porque a gente pretende trazer para o fórum, para a NEPOP, o debate do prêmio, não é por nada não, é porque tem muita coisa boa. Eu vi aqui muita experiência interessante. Essa experiência da Liga, aqui de família, tudo diferente já vi da medicina, quando fala de Liga de Saúde de Família, e vocês lá do Rio Grande, né? Então eu gostaria que a gente pudesse, no final do mês de janeiro, e aí vocês é quem vão dizer se pode, quem pode, isso aí, 80 mil pessoas, mas tem que ter com representação, a gente fazer uma imersão lá, de extensão popular, e lá tem um grupo de pesquisa em extensão popular acontecendo, tem pós-graduação nessa área, né? A professora Marisa que está aqui faz parte um pouco desse nosso trabalho de programa de extensão popular, Daíl, o Eimar, tem outros companheiros, Zé Neto, tem muita gente lá que deve nessa mesma fonte. Quem sabe seria esse momento de encontro. Eu estou dizendo no final de janeiro porque é o período onde está mais ou menos todo mundo A gente conversou um pouco sobre isso. Acho que a rede NEPOP ela é viva, né? Ela dá, quanto mais viva, quanto mais tem trocas entre elas. Como uma coisa que você falou de fazer vivência de projetos de extensão. Então isso lá na Paraíba a gente já tem feito. O Falcão, não sei quantos milhões de anos atrás. Só primeiro período, 2001, primeiro período, eu vivenciei uma vivência semelhante com o Falcão. Foi o que começou a me redirecionar na minha formação. Mas eu acho que outros estados também têm feito isso. E a rede da NEPOP também é um espaço de divulgação, de captar pessoas e fazer essa troca. Então é um convite para todos os coletivos, dos vários estados, das várias cidades, se promover essas vivências, ou fazer em épocas diferentes, para que pessoas possam ir em épocas diferentes, ou então num momento coletivo das pessoas quiserem essa troca. Isso é um convite para cada coletivo que está se organizando. Lá na Paraíba a gente tem feito isso sistematicamente cada ano, né? De pensar essas vivências. Talvez esse encontro mais, essa reunião nacional, assim que seria uma reunião mais operativa, seria interessante fazer num lugar mais central, em Brasília, num momento onde não batesse com nenhum outro encontro, porque a gente poderia realmente dedicar 100% do tempo, da energia para isso, né? Então isso é uma coisa que a gente vai amadurecer também nas discussões das listas. Então talvez para o começo do próximo ano, né? Talvez fevereiro, março, essa questão do prêmio de extensão popular, acho uma ideia fantástica e uma das coisas que a gente tem que estar aprofundando isso, né? Mas eu não queria quebrar também muitas inscrições, eu queria só para as pessoas também não tentar pegar pessoas que ainda não falaram para a gente dar um fechamento também. Mas tem socorros e aí a gente faz um grande esforço para levar esse debate para o para mostrar para ok. Pra gente é muito melhor ficar pensando já nem sair daqui do sul e do nordeste, mas vai sair sul, né? Estudante. tem que estudar mais. Não, mas a gente passa mais para o socorro quando seja um melhor lugar. É legal, pode aproveitar o espaço para tentar levar uma discussão para outra. Tem que ter um tempo para as pessoas pararem só internas. Só para nós. Resgatar a história, né? O que nós estamos pensando no futuro, mas pode juntar isso com alguma coisa. Convidar outros companheiros para fazer parte da NEPOP, né? Para engrossar o caldo, né? A luz como de festa, né? Porque a gente tem uma característica muito engraçada. A NEPOP tem muita cara da espiritualidade que é fantástica, né? Essa inquietação. Mas tem um problema que é a formação desses companheiros. Depois, quando se forma, vai ter que ganhar a vida, né? Então, assim, como vocês me colocaram, a Camilinha colocou bem, quem está na NEPOP é independente de ser profissional ou estudante. A NEPOP é uma articulação
de quem se propõe a mudar essa sociedade. Tem uma lógica da extensão popular. Então, eu me sinto parte da ANEPOP sem nunca ser convidado para fazer parte dela, por exemplo. Eu não apito nada na ANEPOP, mas boto minha colher de pau. Por quê? Porque eu me sinto parte dela quando me vejo nos trabalhos dela, como o Marquinhos mesmo coloca. Então, que a gente se sinta nesse olhar de pertencimento, que não se veja fora da territorialidade da ANEPOP. A ANEPOP, para mim, ela permeia os espaços interior da gente. A nossa prática, o nosso estudo, as nossas angústias, os nossos momentos sombrios, mas também as nossas alegrias, os nossos prêmios, né? As nossas dissertações, os nossos mestrados. Né? Então, gente, eu acho que a ANEPOP não pode se restringir apenas ao Pedro na Paraíba, ao Falcão na Paraíba, ao Marquinho, à Camila. Mas todos que estiverem nessa tenda se sinta parte e se sinta protagonista também. Até para a gente nunca ficar no CBU, o que aconteceu aqui, deixar na mão de 3 pessoas. Né? E depois a gente mesmo vai matando, né? As 3 pessoas, né? Então, assim, a gente poder salvá-las, né? Dizer muito obrigado, desculpa a minha omissão, não é verdade? E a gente poder fazer isso nos outros CBUs, ou em outros espaços que não sejam CBUs. Porque aí eu concordo também com algumas salas aqui. Eu não preciso do Congresso de Extensão para fazer a tenda Paulo Freire ou trazer a ANEPOP à tona. Entra com uma verba. Então, por exemplo, esse livro aqui que está aí foi um livro que foi conseguido muito com verbas de instituições federais, da Universidade Federal da Paraíba, né, e com os outros financiamentos de projetos de extensão. Então a gente quer, cada grupo daqui, sei lá, o grupo de extensão lá da USP, o grupo de extensão lá do Rio Grande. Então, tem alguns livros para doar, e esses livros, então vocês mesmos identificarem, talvez, grupos aqui, de cada um pegar esse livro e estar divulgando esse espaço e fazer essa questão dessa troca, né? Troca de livros, troca de viveres, a troca da extensão como um todo, né? Aí continua nessa rodada de avaliação, assim, porque de fato eu participei bem pouco desse CBU, né? E bem pouco da tenda. Estava acontecendo outro, né, no mesmo tempo, um outro evento da saúde aqui em Porto Alegre. Então, às vezes, é bom ter encontros paralelos, porque potencializa algumas presenças e tal, por outro lado, fragmenta também. Mas, enfim, me senti provocada na roda. Me senti provocada na roda, daí precisei escrever aqui, organizar minhas ideias. Meu nome é Juliana, eu sou daqui de Rio Grande do Sul. O número é Exatamente. O projeto do EPOC lá do Rio Grande do Sul, né, Evento de Educação Popular, ele está em 2006. Eu me formei em 2008, então o primeiro CBU que eu fui foi em Floripa, foi 3º, né? Foi a primeira tenda que eu fui. Depois disso eu fui mesmo, né, não estando mais sempre na universidade, né, depois de formada. No mestrado me envolvi com a extensão, agora estou fazendo residência de saúde da família. E continuo, né, implicada com a formação dos estudantes ainda, tentando minimamente mostrar contradições no sistema, da sociedade, na universidade, o que não é fácil também, né? Mas enfim, daí que eu fiquei pensando dessa tenda, né? Que eu acho que o potencial da tenda é a pedagogia do encontro mesmo, é potencializar, possibilitar o encontro, né? Que ele fortalece, ele ressignifica as nossas práticas. Que nem a Camila pode não ser a prática na extensão, pode ser mais a prática na universidade, a militância, né, do cotidiano, que esse encontro fortalece, potencializa. E aí nessa mesma linha eu penso que o encontro ele também não pode gerar desagregação, porque daí é uma contradição, né? E principalmente a gente não pode romper com quem é companheiro nosso, com quem trabalha na mesma linha, com quem na prática a gente sabe que pode contar, né? E até porque a arrogância, eu penso que também não tem a ver com a educação popular. A gente tem um pouco desse cuidado com o outro, né? De dizer, o que eu faço é mais certo do que tu faz, o que eu faço é mais extensão popular do que tu faz, a extensão que tu faz não é uma extensão válida. Então acho que a gente também tem que ter, é fundamental a formulação da crítica, mas a gente também tem que ter o cuidado para não desagregar, para não ser arrogante na formulação da crítica. E aí eu pensava que essa tenda aqui em Porto Alegre, ela pudesse fortalecer mais a ANEPOP aqui no Sul, no Rio Grande do Sul. Eu não sei se isso, né,
se isso foi possível, né? Como falei, participei pouco, né, aqui do acontecimento, não participei nada, né? Assumo minha omissão, como diz o Falcão, não participei nada na organização. Daí eu não sei se fortaleceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Acho que agregou a Amélia, agregou as gurias aqui, né? Depois o pessoal de Rio Grande que veio, talvez. Né? Acho que ainda tem potencialidade para isso. Acho que na organização da tenda não aconteceu, né? De agregar mais pessoas. Mas talvez a partir daqui, sim. Mas eu acho que mais do que isso, assim, agora me dei conta que com a tenda vai, né, com esse encontro aqui em Porto Alegre, pessoas de outros lugares também vão corporificando, né, a NEPOP. Então quando o pessoal aqui de São Paulo fala e se propõe a sediar o encontro da NEPOP, acho que isso é super significante, acho que a gente tem que fazer lá mesmo. Acho que a NEPOP não tem que deixar de ser a NEPOP, né, não estava no momento que isso surgiu, por que deixar de ter esse nome? Acho que também não mudaria nada, né, mudar o nome. A gente vê que tem uma contradição no nosso processo, a gente tem que ver aonde está a contradição, não mudar o nome. E aí que isso que os guris falar aqui também, quem vem para a tenda, vem procurando um outro debate que não está nos outros espaços. Né? Alguém falou aqui, vem para fazer uma discussão política do que falou. Né? Então é isso que a tenda possibilita. E aí a gente não tem que, o Pedro tinha falado antes, a gente tem que preocupar se tem 6 ou 60 pessoas. As pessoas que estão aqui, né, tiveram a concretização do espaço para discussão política das práticas. Então acho que a gente tem que manter. Eu só me questiono se é necessário, porque acho que essa é a tenda que teve mais apoio institucional. Né? Teve baita, não sei como é que é o nome daquele coisa lá que tem, aqui, está na programação, está no site. E eu não sei se é tão importante assim ser instituído. Né? Não sei se o contracorrente não tem mais força. Daí divulgar a programação aqui, ó, não sei também se a gente conseguiria, né? Conseguir chamar pessoas, como a gente ia viabilizar financeiramente isso. Mas às vezes também potencializa mais, o não ser instituído, ser, né, do movimento mesmo, feito pelo movimento, com uma outra cara que não é a cara de que a gente está criticando. E aí, Falcão, eu não sou muito a favor dos prêmios, sabe? Eu ia falar isso em outro momento, mas acho que pode ser posto na roda mesmo. Que eu não sei se a lógica do prêmio não é um pouco da lógica que a gente critica de competição, de disputa e de... Né, e que é isso que eu tinha falado antes. Nenhum projeto é mais educação popular, é mais progressista, é mais libertador. Né? É mais combustível. Pois é, mas quem foi uma amostra de como foi feito aqui foi super válido. Uma amostra nacional de extensão popular. Eu critico um pouco essa questão da premiação. Pode ser a moto premiar todos da moto. Eu acho que vamos ser premiar também. Deixa O prêmio é só fazer a defesa, assim, a minha preocupação é o seguinte, é que na academia eu vi muitos estudantes pipipi e aí entrando nessa loja, né? Quem está lá na academia sabe o que é um encontro de extensão e de pesquisa junto, né? Isso. Então quando a gente diz assim, estimular um prêmio Vitor Vara, por exemplo, ao SUS, qual a importância disso para a gente no SUS? É dizer que o SUS tem gente elaborando, escrevendo, fazendo coisas belíssimas que não são vistas. Quando eu trago a proposta de um prêmio para a extensão, e agora também recuo, pela tua fala e pela fala de Marquinhos, de premiar todas as atividades de extensão apresentadas, é que a gente não tem a paciência, dentro dos eventos, de experimentar os espaços dos outros. E toda a programação é tão densa que não dá tempo de se ver e de se trocar. Né? Só para a gente entender. A gente teve aqui rodas de manhã, 2 de manhã e 2 da tarde. Só para a gente entender isso. Mas só ontem teve troca de experiência, só houve 8 experiências para o Brasil inteiro. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, se a gente romper com um modelo e a premiação, para mim não é um prêmio do primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, nada disso, porque senão eu estava pegando a nota de 0 a 10. Também não é isso. É de estimular a mais estudantes, a mais professores, a estimular a ir fazer o trabalho de extensão popular apenas. Porque tem muita gente que se veste de travesti, de extensionista,
e não faz extensão, faz pesquisa e pega a bolsa do CTT, e pega a bolsa da CAPES, e pega a bolsa do Ministério do Proeste, para fazer pesquisa dizendo que é de extensão. O que a gente quer exatamente o inverso. É que já tão pouca verba para a extensão que vem. A gente já não tem uma política pública de extensão nesse país. A gente já trabalha sem carro, sem diária, sem projetos concretos, dependendo de editais, que eu diria, para nós ainda, seria, e aí, mas aqui só, como diz, do jeito que o acelerador também vai, viu? Dizer o seguinte, quiçá a gente estimule mais as nossas pró-reitorias, os nossos professores, os nossos estudantes a protagonizarem mais projetos de extensão, ou seja, mais espaços consequentes de inclusão, com índios, com negros, com favelados, com comunidade, sem ter que decidir se é um trabalho com índios, se é trabalho com negros, se é trabalho com gente, com seres humanos, com cidadãos, pouco nisso. Mas se a gente pensa numa premiação de todos os trabalhos, ou um troféu, ou um certificado, nada de dinheiro, mas da consciência crítica do cidadão, meu convite aqui também, pega o acelerador e sai na hora. Até porque eu acho que o que a gente vem fazer aqui vem pelo estímulo de fazer uma coisa diferente ou de ver coisas diferentes. Eu, quando entrei nesse espaço e me arvorei a fazer vivência em 87, né, eu vejo agora os caras falando de SUS, com a minha metodologia, mas nunca citaram. Mas a cópia é fiel da minha metodologia. Mas não perguntaram se aquilo era certo ou errado, porque a minha metodologia para um ano na comunidade, enquanto o SUS é 10 dias. Mas eu não vou questionar isso. Nem vou dizer se é melhor ou se é pior. É importante que tenha. Porque quanto mais gente sensível para isso, melhor. Compreende? Agora, também tenho a consciência crítica de dizer, nem eu, nem a Paraíba, nem todos os companheiros que vêm fazer a extensão popular são donos da verdade. Né? Temos que relativizar todos os trabalhos dos companheiros. Concluindo, eu queria dizer o seguinte, a premiação, concordo com o que o Marcão colocou, se for uma notificação para todos os companheiros que tragam mais trabalhos, que não seja só apresentado em 8 experiências, que não seja mais tanta roda, 2 de manhã e 2 de tarde, para que a gente tenha mais tempo de se encontrar, de dialogar, de trocar, de experimentar. Eu acho que isso é fantástico. Tá bom. Aproveitando então a fala do Falcão, vou pegar o gancho. E assim, eu entendo a proposta da premiação, só defendendo ela, que eu acho que a proposta é mais um estímulo para que se produza a extensão popular de staff. E aí quando você dá um prêmio, quando você, sei lá, dá uma flor, mas é você reconhecendo o trabalho que o outro fez e que merece também ter reconhecimento. E a gente tem extensões populares e extensões populares, e eu acho que a extensão popular, ela tem que ser realmente enaltecida, tem que ter os méritos, de fato, pelo que é realizado. E uma outra coisa é que quando você fala da questão da institucionalidade, porque está lá no programa, a gente conseguiu um espaço, o apoio institucional, eu acho que isso foi um ganho, eu acho isso positivo na minha avaliação da tenda, que foi positivo a gente conseguir colocar no programa, sim, a gente ter o apoio da própria universidade para a estrutura física, para que a tenda acontecesse, mas o enfervecer dela, as rodas, elas aconteceram pelo protagonismo dos movimentos que estão aqui e de quem faz a extensão popular. Que a universidade precisa, sim, dentro dela, reconhecer o papel da extensão popular, que é uma extensão que se contrapõe à extensão ainda assistencialista que a maioria das universidades fazem, tá? E que a própria universidade precisa repensar esse modelo de extensão dela, e quando a gente coloca na roda a extensão popular, e quando a gente legitima a extensão popular dentro de um evento como esse, a gente também coloca, de certa forma, eles, né, que estão fazendo a extensão equivocada, assistencialista ainda, para pensar um pouco, né, até mesmo o papel da universidade, né, com relação ao seu compromisso social, e que a extensão popular, ela potencializa isso, né? Então eu acho que isso é um avanço, isso é positivo, e eu acho que a gente ganha, a gente não perde, e que a gente tem que sim continuar galgando espaços institucionalizados, sim, e continuar tornando esses
espaço institucionalizado, aberto aos movimentos e aberto ao diálogo de uma forma democrática e participativa, para que a gente possa desingestar, sair do quadrado, como a Camila mostrou hoje de manhã, dessa formação que está posta aí. E que a gente, enquanto docente, porque eu me coloco como docente, precisa estar sim em movimento contra-hegemônico, até com os nossos colegas mesmos, que pensam e têm uma prática diferente pedagógica,